Então, pessoal, a gente tem aqui, ó, distribuições normais. O que vem a ser isso? Curva de densidade. As curvas de densidade são as melhores para se trabalhar do que o histograma. Então, eu tenho o histograma, né? E eu tenho a curva de densidade. Por quê? Por não dependerem da nossa escolha para os intervalos de classe. Lá no histograma, a gente tem que vir determinando os intervalos aqui, ó, né? Aqui embaixo, aqui você está vendo os intervalos para a gente ir determinando o histograma. Na curva de densidade, não. Então, é mais fácil da gente trabalhar, tá bom? O que mais? Apenas da proporção dos dados até uma determinada coordenada. As curvas de densidade podem ser simétricas ou assimétricas. As assimétricas são classificadas como assimétrica à esquerda e assimétrica à direita. Naturalmente, as medidas de centro, média e mediana assumem posições diferentes em virtude da natureza da forma da curva de densidade. A gente não vai tratar agora, no momento, dessas curvas assimétricas, né? Por isso que eu botei aqui, ó, no presente estudo não vamos nos deter às curvas de densidade assimétricas, pois as curvas que vão nos interessar são as curvas de densidade simétricas. Então, o que passa a interessar para a gente é essa aqui, ó, curvas de densidade simétricas. As curvas simétricas descrevem com bastante precisão os fenômenos naturais e também os desvios de uma produção que seja sob controle estatístico. As curvas de densidade simétricas são chamadas curvas normais, tá? E descrevem distribuições normais. Todas as distribuições normais têm a mesma forma global, são simétricas, têm pico único, são simétricas, têm pico único e apresentam forma de sino. Então seria justamente essa aqui, ó, isso aqui que a gente desenha aqui, tá bom? Então vamos lá. Duas coisas importantes para a gente saber. Para o traçado de uma curva de densidade, devemos ter em mente alguns princípios básicos que são: a curva de densidade está sempre acima do eixo horizontal. Então isso aqui é muito importante, galera. Ó, a curva de densidade está sempre sobre ou acima do eixo horizontal, que é esse caso aqui, né, que a gente viu, ó. Vamos aqui, tem um eixo aqui, ó. A curva está sempre acima. A área, a outra coisa importante. A área da curva e o eixo horizontal vale 1, o que representa 100% das observações. Então, se eu for marcar isso aqui, ó, toda essa área que eu achurar aqui, ó, essa área toda aqui vale 1 ou 100%. 1 ou 100%. Isso a gente precisa saber. Tá legal? Então, entrando lá em curvas normais. Vamos lá. Curvas normais. Nas curvas normais, o desvio padrão e a média assumem uma nomenclatura diferenciada que são: para o desvio padrão, a letra sigma, a gente já tratava assim, né? E para a média, a letra grega mi. Tá aqui. Embora todas as distribuições normais tenham a mesma forma geral, a curva normal para uma determinada distribuição é feita pela sua média m, ou mi, né? E o desvio sigma, né? O desvio padrão controla a dispersão de uma curva normal. Então, em cima do desvio padrão, que a gente controla aqui, ó, pessoal. Deixa eu só botar, era para ter aparecido mi aqui, né? E sigma aqui. Aqui também sigma, tá? Controla a dispersão para uma curva normal. As curvas normais, conforme descrito no item anterior, apresentam algumas características importantes. São elas. Então vamos lá, as características importantes. A média e mediana estão localizadas no eixo central e têm o mesmo valor. Então, essa cor ficou horrível, né? Deixa eu botar uma mais clara. A média e a mediana estão localizados no eixo central da curva e têm o mesmo valor. Então, o que ele está dizendo? Média e mediana batem uma em cima da outra. Ok? Quem mais? O valor do desvio padrão
define o ponto de inflexão da curva, ou seja, na falta de um dado numérico para o desvio, podemos, a partir da observação cuidadosa da curva, localizarmos o eixo vertical que define o desvio padrão. Basta localizarmos o ponto onde a curvatura muda de direção. Então seria o pico, né? Ele está falando aqui do pico. Existe uma regra relacionada ao desvio padrão à quantidade de dados compreendidos sobre a curva. É a regra, isso aqui é importante a beça, gente. É essa regra que a gente vai bater hoje, essa regra aqui, ó. 689599,7, tá? E esses números representam porcentagem, que determina o que pra gente? Olha só, vem comigo aqui. 68% das observações estão a menos e a mais, tá? A menos. A gente vai usar aqui essa condição aqui, ó, mais ou menos, tá? Do desvio e da média. Então aqui seria o que? Média mais ou menos o desvio. Aqui, ó, 95% das observações estão a menos ou a mais, tá? De 2 vezes o desvio da média. Então o que eu teria aqui? Eu teria a média mais ou menos 2 vezes o desvio, tá? E o que mais que eu tenho? 99,7% das observações estão a menos ou a mais de 3 vezes o desvio da média. Então, o que eu tenho aqui? Média mais ou menos 3 vezes o desvio. Vamos ver como é que funciona a construção da curva normal? Então, vamos lá. Exemplo. Tem um exemplo aqui. Ok? As distribuições de alturas de mulheres entre 18 e 20 anos de idade é aproximadamente, aí tem a média aqui, ó, 1,64 metros e o desvio padrão 0,06 metros. Tá certo? Então eu vou fazer assim, ó. Vou escrever na regra, né? 68, 95 e 99,7. Tá certo? Tá aqui, ó, regra. Tá beleza? Então vamos lá. Meu primeiro é a regra dos 68%. Não é isso? Isso eu tenho que perceber que Mi vale 1,64, não é isso? E o desvio 0,06. Isso eu já tenho em mente. Então, para 68%, eu vou usar o que, gente? Eu vou usar Mi mais ou menos o desvio. Então, ficaria o quê? Mi mais o desvio e Mi menos o desvio. Aí eu ficaria com o quê? 1,64 mais 0,06 e aqui 1,64 menos 0,06. Isso aqui me daria quais os valores, né? Eu teria aqui, mais eu ficaria com 1,70 e aqui para menos 1,58, ok? Segundo, 95%. No 95%, eu tenho Mi mais ou menos 2 vezes sigma, que é 2 vezes o desvio, certo? Então eu tenho Mi mais sigma 2 vezes, né? E Mi menos 2 vezes o sigma, ou seja, o desvio. Então eu vou ficar com 1,64 mais 0,12, né, que é 2 vezes 0,6, e 1,64 menos 0,12. Isso aqui vai me dar o quê? 1,52 e ali, perdão, estou invertendo. Aqui vai me dar 1,76
e aqui 1,52. E por último, em terceiro lugar, 99,7%. Então vai ser Mi mais 3 vezes o desvio e a média menos 3 vezes o desvio. Isso eu vou ficar com o quê? 1,64 mais 0,18 e aqui 1,64 menos 0,18, certo? Aqui eu vou ficar com mais, vai ficar 1,82 e aqui eu vou ficar com 1,46, certo? Essas aqui são as minhas medidas. Então tá aqui, ó. Esse e esse. Tá bom, pessoal? Agora aqui a gente vai tentar fazer. Eu vou até chegar um pouquinho para cá, ver se eu consigo selecionar. Chegar mais um pouquinho aqui para o meio. Aumentar um pouquinho. Não quer demais. Vamos dizer que isso aqui é mais ou menos no meio. Como é que a gente vai traçar a curva, tá? Como é que a gente vai traçar essa curva? Pensa comigo. Aqui é o centro. Aqui ficaria a média, né? Então aqui, ó, 1,64. Essa é a média. Aí imagina você agora que eu vou fazer o seguinte. Eu vou marcar um ponto aqui e vou marcar um ponto aqui. Essa primeira seriam os valores dos 68%. Aqui seria 1,70 e aqui seria 1,58. Abrindo mais, eu teria aqui um valor aqui, sempre aqui distante, tá, gente? Porque a curva é simétrica, certo? Aqui ficaria 1,52, que é esse valor aqui, ó, no 95%, e aqui 1,76. Peguei aqui os valores dos 75%. E por último, também aqui distante, lembrando que a curva é simétrica, eu teria o quê? 1,46 e aqui 1,82. Tá certo? Aqui, ó, eu faria o meu sino para me orientar o traçado, tá? Então deixa eu apagar aqui para fazer em vermelho, para ficar melhor. Aqui, ó. Vou tentar, tá? Que com essa mesa digitalizadora não é muito fácil, não. Então eu vou vir aqui a minha curva, ó. Minha curva vem, certo? Subiu e aqui ela vai descer, certo? Então eu teria essa curva simétrica. O que eu tenho de novidade aqui? Eu tenho, por exemplo, que nesse pedaço aqui, ó, esse pedaço aqui, a gente fazendo a mão livre, nunca bate direitinho. Mas esse pedaço aqui, essa área toda, é dos 68%. Que eu digo aqui, aqui do pico, né, até embaixo, toda essa área aqui, ó, vale 68%. Posso ampliar essa área para valer o quê? Os 95%, ó, daqui até aqui. Todo esse pedaço aqui, ó, vale 95%. E daqui, ó, até lá, se eu estou fazendo aqui, passando aqui no centro, para a gente ter ideia, esse pedaço aqui todo vale 99,7%. Sobrando apenas para achurar esse pedacinho ali de fora, né? Esses pedacinhos aqui, ó, que eu vou fazer aqui em cinza, né? Esses pedacinhos seria o 0,3 que sobrou, ou seja, para cá eu teria 0,15 e 0,15 para cá, por cento.
tá? Essa daqui é a gente montando, um exemplo simples aqui, a curva, tá? Simétrica, tá bom? Então, olha só, gente. Tenta refazer, pegar esse exercício e fazer, porque se você não fizer, não vai conseguir aprender. Tenta. Eu vou posteriormente postar mais um outro exemplo mais complexo usando essa regra 689599,7, que dá pra gente resolver bastante coisa. Tá bom, pessoal? Valeu, ficamos por aqui. Um abraço grande para você. Qualquer dúvida é só me chamar, tá bom?